E se eu te disser que você pode estar orando errado há anos? Que existe uma forma específica de oração que Jesus usou e que pode transformar completamente sua vida espiritual? Hoje você vai descobrir os 4 tipos de oração que a própria Bíblia revela como os mais poderosos. Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo. Muitos cristãos oram todos os dias, mas poucos conhecem os tipos específicos de oração que Deus mais honra. Nos próximos minutos, você vai conhecer exatamente quais são esses 4 tipos de oração e como usar cada um deles. E no final, vou revelar qual desses tipos Jesus mais utilizava, e isso pode te surpreender completamente. Então fique comigo até o final e prepare-se para revolucionar sua vida de oração. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter suas orações respondidas com mais frequência? Por que alguns cristãos vivem em constante comunhão com Deus enquanto outros se sentem distantes? A resposta está na forma como eles oram. A Bíblia nos revela tipos específicos de oração, cada um com seu propósito divino. O primeiro tipo de oração mais poderoso, segundo a Bíblia, é a oração de adoração, que tem o poder de abrir os céus. No Salmo 95, versículo 6, está escrito: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A adoração é o reconhecimento da grandeza, majestade e santidade de Deus. Mas qual é a diferença entre adoração e pedido? Simples. Antes de pedir qualquer coisa, reconhecemos quem Ele é. Quando você começa sua oração adorando a Deus, algo sobrenatural acontece. Você sai da posição de necessitado desesperado e entra na posição de filho amado diante do Pai. Olhe como Davi começava suas orações. No Salmo 23, ele não começa dizendo, Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Ele começa declarando, o Senhor é o meu pastor. Primeiro ele reconhece quem Deus é, depois fala sobre suas necessidades. Conheço uma pessoa que transformou sua vida apenas mudando como começava suas orações. Durante anos, ela corria para Deus apenas quando tinha problemas, sempre começando suas orações com uma lista de pedidos. Quando aprendeu a começar adorando, reconhecendo a bondade, fidelidade e amor de Deus, sua perspectiva mudou completamente. Os problemas continuaram existindo, mas ela passou a vê-los através dos olhos da fé. O Salmo 22, versículo 3 nos ensina que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando você adora, você cria um ambiente onde a presença de Deus se manifesta de forma especial em sua vida. Mas adorar é apenas o primeiro passo. O segundo tipo de oração é tão poderoso que pode literalmente mudar sua identidade diante de Deus. É a oração de confissão, o segredo da intimidade com Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus declara: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão não é um momento de autopunição, mas de restauração e cura. Por que esconder de alguém que já sabe tudo? A confissão não é para informar Deus sobre nossos erros, é para limpar nosso coração e restaurar nossa comunhão com Ele. É sobre transparência, honestidade e humildade diante do Pai. Lembre-se de Davi após seu pecado com Batseba. No Salmo 51, ele não tentou esconder, justificar ou minimizar seu erro. Ele foi totalmente transparente. Pequei contra ti somente. E o que aconteceu? Deus não apenas o perdoou, mas o restaurou completamente. A confissão não é sobre punição, é sobre restauração. É sobre voltar aos braços do Pai que sempre está esperando de braços abertos. Quando você confessa seus pecados, você remove todos os obstáculos entre você e Deus. Seu coração fica purificado e os ouvidos de Deus ficam totalmente abertos para a sua oração. Quando você limpa seu coração diante de Deus, algo sobrenatural acontece. Mas o terceiro tipo de oração vai além. Ele conecta a sua vida à vontade perfeita do Pai. É a oração de gratidão, a chave que multiplica as bênçãos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, Paulo nos ensina: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repare que não diz por tudo, mas em tudo. Mesmo nas dificuldades, podemos encontrar motivos para agradecer. Você já reparou que Jesus agradeceu antes do milagre?
Em João 6, versículo 11, quando ia multiplicar os pães e peixes, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os. Ele agradeceu com 5 pães e 2 peixes nas mãos, sabendo que precisava alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Quando você foca no que tem ao invés do que falta, quando agradece pelas bênçãos ao invés de reclamar dos problemas, sua realidade espiritual muda completamente. Uma mulher desempregada há 6 meses começou a agradecer por tudo que tinha, pela saúde, pela família, pela casa onde morava, pelo ar que respirava, pelo sol que nascia todo dia. Em 2 semanas, ela recebeu 3 propostas de emprego. Coincidência? Não existe coincidência na vida de quem ora com gratidão. Existe a fidelidade de um Deus que honra um coração agradecido. A Bíblia ensina que a gratidão atrai mais bênçãos. Quando você é grato pelo que tem, Deus confia mais bênçãos em suas mãos, porque Ele sabe que você vai reconhecer que vieram dele. Mas existe um 4º tipo de oração, e esse era o favorito de Jesus. Quando você descobrir qual é, vai entender por que Ele conseguia fazer o impossível. É a oração de súplica, a forma como Jesus movia montanhas. Súplica não é simplesmente pedir, é pedir com fé, baseado na vontade de Deus, com persistência e submissão. Jesus nos deu o exemplo perfeito no Getsêmani, em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A fórmula de Jesus era clara: especificidade, mais submissão à vontade divina, mais persistência. Ele era específico em seus pedidos, mas sempre submetia seus desejos à vontade perfeita do Pai e nunca desistia de orar. Existe uma diferença fundamental entre súplica e exigência. Pedimos como filhos amados, não como patrões dando ordens. Apresentamos nossos pedidos com confiança, sabendo que temos um Pai que cuida de nós, mas sempre respeitando sua soberania e sabedoria. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus nos deu uma promessa poderosa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas essa promessa vem com a condição de que nossos pedidos estejam alinhados com a vontade dele. Agora vou revelar o segredo mais impactante sobre a oração. Jesus não usava apenas um tipo de oração. Ele combinava todos os 4 tipos em perfeita harmonia. E a prova disso está na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. É adoração pura. Jesus começava reconhecendo a santidade e majestade do Pai. Perdoa as nossas dívidas é confissão, o reconhecimento de nossa necessidade de perdão. Embora a gratidão não apareça explicitamente, toda a estrutura da oração carrega um tom de gratidão por termos um Pai que cuida de nós. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje é súplica, o pedido específico apresentado ao Pai. A oração mais poderosa não é sobre técnica perfeita ou palavras bonitas. É sobre relacionamento genuíno com um Deus que ama você incondicionalmente e quer o melhor para sua vida. É sobre combinar adoração, confissão, gratidão e súplica em um diálogo íntimo com o Criador do Universo. Recapitulando os 4 tipos de oração mais poderosos segundo a Bíblia: adoração, que reconhece quem Deus é; confissão, que limpa nosso coração e restaura nossa comunhão; gratidão, que transforma nossa perspectiva e multiplica as bênçãos; e súplica, que apresenta nossos pedidos com fé e submissão à vontade divina. Deus quer falar com você. Ele está esperando sua oração neste exato momento. Esta semana, experimente incluir esses 4 elementos em suas orações. Comece adorando, seja transparente em sua confissão, demonstre gratidão genuína e apresente seus pedidos com fé. Sua vida de oração nunca mais será a mesma. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir o poder da oração verdadeira. No próximo vídeo, vou revelar os 3 erros que impedem suas orações de serem respondidas. Você não pode perder essa revelação. Que o Senhor abençoe sua vida de oração, que Ele abra o céu sobre você e que você experimente o poder sobrenatural de uma vida conectada ao coração do Pai. Em nome de Jesus, amém.